Você vai assistir agora Hora da Verdade. Ser jornalista é crer que as palavras, poucas ou muitas, velhas ou novas, tortas ou direitas, erradas ou certas, podem mudar o mundo. Saber da inexistência do jornalismo imparcial, mas tentar incansavelmente ser imparcial na prática jornalística. Pensar que cada palavra falada ou escrita tem a força da transformação e que nenhum jornalista terá o direito de usar um microfone no rádio ou na TV, um espaço em um jornal, uma revista ou um blog, um site na internet, sem saber-se antes como um educador, desconfiar também de todas as informações recebidas, acreditando muito na comunicação a ser emitida. Buscar sempre a verdade, acreditando que ninguém é dono dela. Ser jornalista é ter a noção clara do poder da informação, mas nunca usar a informação como poder. Desconfiar sempre do sucesso do tapinha nas costas, de um voto de louvor, discernindo que substantivos são fundamentais e adjetivos circunstanciais. Sabendo-se imperfeito, tentar a todo custo ser cada dia mais humano, para se sensibilizar com a dor e sorrir com as conquistas. Ser jornalista é exercitar diariamente a coragem civil e, como porta-voz de uma comunidade, reconhecer que para ser grande como jornalista é necessário não perder a consciência de ser muito pequeno perante a vida. Em luta permanente contra o ego, ser jornalista, como afirmou Ciro Marcondes Filho, é ter a exata noção de que não há nada mais importante que o anonimato de um trabalho decente. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, a presença sua com a gente aqui é sempre um prazer, é sempre um privilégio, e por falar em prazer, em privilégio, eu recebo aqui no Hora da Verdade a minha amiga, parceira, companheira de trabalho, de lutas aí, né, na área jornalística, ela, Cláudia Camilo, do Brand News. Boa noite, Cláudia. Fala Brand News, dá vontade de falar em inglês, né? Mas good night, good evening. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, William, boa noite. É um privilégio, né? Um prazer aqui, uma honra estar com você. E acho que você já disse tudo. Acho que eu já posso ir embora. Mas na verdade é interessante essa história do ser jornalista. E aliás, quando eu dava aula na faculdade, Cláudia, uma das primeiras perguntas que eu fazia para os alunos, que nem era uma curiosidade minha, nem era talvez como professor, mas como uma pessoa que tem curiosidade, porque o jornalista é movido pela curiosidade, né? Sim. E eu perguntava para os alunos, e vou perguntar para você, claro que você não é minha aluna, né? Aliás, eu aprendo mais com você do que te ensino alguma coisa, mas por que você resolveu ser jornalista? Como é que começou isso? Qual foi o teu lance? Não, acho que eu quero ser jornalista. Bom, William, você sabe que a história do Brand News, ela começou com o meu pai. Né? Meu pai, ele frequentava o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, uma escola de inglês. O Odair Camilo, né? Ele era professor de inglês e português. Aliás, eu posso ler uma coisinha aqui antes de mais nada? Claro. O Odair Camilo me mandou uma mensagem aqui que eu tenho que ler aqui antes de você falar. Vai segurando aí. Ele diz o seguinte: gostaria de passar essa minha mensagem a Cláudia durante o programa para dizer a ela que, e aí entram letras garrafais, eu sou muito orgulhoso do seu trabalho na direção do portal Brand News. Continua ele. Ela é realmente a sucessora de minha saudosa Lourdinha Camilo e, na época, juntas elas fizeram do colunismo social. Brand News deve tudo a elas. Um abraço nosso aqui para o grande jornalista também, Odair Camilo. Nossa, que seu bonito. Obrigada, pai. Né? O senhor sabe que eu sempre me espelhei no seu trabalho, do senhor e da mamãe, né? Não tem nem como desassociar um do outro, né? Porque eles sempre estavam juntos. Mas como eu estava dizendo, William, ele começou dentro dessa escola de inglês a fazer um jornal bilíngue. Daí o nome Brand News, né? Que na verdade é um trocadilho que ele criou com brand new, que seria novinho em folha, com news de notícias. Aí juntou, né? Eu já usei isso, eu já fui brand new.
Brand New. Novinho em folha, agora era Brand Old, sei lá. Notícias novinhas em agora folha. Né? Mas legal, Achei ele começou com muito isso. Muito bacana. E começou, e seria só um jornal interno que ia circular dentro da escola de inglês. Mas já nas primeiras edições, como já era um jornal que tinha um papel sulfite, e na época a impressão offset, que não existia aqui, né, pelo menos aqui em Poços, então assim, já foi já teve um layout muito diferenciado, com matérias culturais e tal, então passados, acredito que uns 6 meses no máximo. Quando foi isso, só para a gente voltar um pouco? Foi em novembro de 75. Novembro de 75. E passado alguns poucos meses, ele já tinha vendido algumas assinaturas. Não, e o detalhe é que ele, durante o aniversário de Poços, no dia 6 de novembro, quando foi lançado o jornal, ele foi ao palanque das autoridades e distribuiu o jornal. Então já começou a fazer o marketing ali, né? Então, aí passado esse tempo, ele resolveu continuar, porque ele já estava vendendo assinaturas, né? O jornal Brand News, na época do impresso, ele tinha os assinantes, né? Que foram crescendo em número, e resolveu dar continuidade. E o detalhe é que já na segunda edição, a minha mãe já começou a fazer uma coluninha ali, sabe, fazendo alguma coisa do social, e depois, naturalmente, foi crescendo, né? Mas a história começou aí. E eu me lembro, assim, nitidamente, quando meu pai chegou em casa e disse que ele ia fazer esse jornal, né? Eu, né, adolescente, assim, achei, né, não sei, achei uma coisa inusitada, não era muito o nosso métier, né? Mas eu acredito que isso tenha, né, de certa forma, aí, entrado aí no meu subconsciente, porque nem ele nem minha mãe me influenciaram a ponto de dizer: Cláudia, vai fazer um curso para depois você assumir o jornal, né? Foi uma coisa assim natural, né? Eu gosto muito da área de humanas, e aí resolvi fazer a faculdade em Campinas, né? Me formei em Campinas e fiquei lá quase menos de um ano. Na verdade, eu fiz um estágio no Correio Popular, na editoria de arte e variedades, e depois eles me contrataram, mas eu fiquei muito pouco. Quer dizer, contrataram assim, na verdade, eu recebi durante 2, 3 meses um dinheiro assim, né, que era referente ao meu trabalho. Eu fiquei super empolgada, mas eu sentia que eu precisava vir aqui, né, voltar para dar continuidade a esse trabalho. Então, se não me engano, acho que foi em 91, foi depois, um ano depois que eu me casei, eu voltei para Poços e fui aos poucos fazendo alguma coisa. Nesse período anterior, eu cheguei a fazer matérias para o jornal, mas foram poucas, né? Não fiz muitas, não. E meu pai era meio ciumento, sabe? Recadinho, ele era ciumento, ele gostava de fazer tudo sozinho. Mas eu, aos poucos, eu acho que eu fui, né, ganhando um pouquinho mais de espaço, a confiança dele, e aos poucos fui assumindo, né? E a gente foi aumentando, foi melhorando, o jornal virou um jornal colorido, né? Na época também foi assim, uma coisa muito bacana, né? Que das pessoas acompanharem aí, principalmente pelo social, pelo turismo, que foram sempre os carros-chefes do jornal. Quando você ingressou no jornal, assim, provavelmente, o que você começou a fazer? Você começou a fazer notinhas diversas, enquanto seu pai deixava você ir assumindo aos poucos? Não, fiz matérias mesmo, né? Me lembro, por exemplo, a primeira matéria que eu fiz... A gente nunca esquece. Não, não, foi de um festival de música popular brasileira, que na época Poços recebia, né, grandes músicos. Foi na URCA. E eu me lembro que eu fiz essa matéria. Depois também me lembro de uma que assim, foi marcante, quando o pessoal da Globo veio fazer novela em Poços, no Palace Hotel. Aí eu fui lá, tirei foto, fiz o texto, né? Então assim, a gente vai ganhando confiança,
E depois, aos poucos, eu fui começando a mexer na diagramação, que é uma parte do jornalismo, do jornal impresso, que eu sempre gostei muito, sabe? Assim, de selecionar o que ali era importante, de fazer essa editoria, né? De selecionar, eu quero essa matéria, fotos aqui, e sempre tentando deixar ele muito leve, sabe? Um jornal assim mais contemplativo também, né? Mais cultural, com a parte social e de turismo. Cláudia, nesses quase 50 anos do jornal, né, você começou lá, né, nessa história que você já está contando para a gente, mas aí a gente observa, né, 45 anos do jornal impresso, vai fazer 4 anos nessa área mais digital. E certamente para você se desapegar, vamos chamar assim, do jornal impresso, porque a gente tem um amor naquilo que a gente... Porque o jornal impresso tem uma série de diferenças, uma delas é o toque, né? Você exercita aquilo, é gostoso, é muito, muito bom. Para passar para o digital, como é que foi essa para você como jornalista, como profissional e também como coproprietário ali do jornal, como é que foi essa passagem, essa interseção entre o impresso e o online? Uhum. Sabe, William, eu já escutava de algumas pessoas que eu precisava entrar nesse universo online. A gente tinha um site, mas era um site só com a publicação de algumas poucas notícias. Mas assim, eu sempre fui um pouco mais conservadora, né? Assim, sempre estudando muito os passos, tal. E eu confesso que eu estava assim bem cansada pelo volume de coisas que o impresso demandava, mas principalmente pela questão a questão gráfica, né? Porque era um trabalho que se encerrava com a produção na gráfica. Então tinha a questão de orçamento, a questão da entrega, do próprio calendário, né? Que o jornal, eu sempre mantive essa ideia de entregar na última semana do mês, na época, né? E foi assim durante todo o tempo. Às vezes eu estava bem esgotada, assim, porque a correria era porque o mês começava muito tranquilamente, né? Questão de fazer matérias e tal. E quando ia se aproximando da data da impressão, então o negócio ficava assim bem volumoso. Então, essa questão toda de fazer orçamento, de lidar com a entrega, motoboys, era, sabe, todo um processo que o pessoal recebia, não sei se você se lembra, né? O pessoal recebia... Não é muito da minha época, mas... O pessoal recebia em casa o jornal dentro de um saquinho, com as etiquetas. Então, era tudo muito ali, né, manual, era artesanal, processo, né? E a gente gostava de manter isso. Só que foi ficando assim bastante pesado esse trabalho, sem contar que eu fui assumindo outras funções e tal. E assim, aquela coisa, vou, não vou, mudo, não mudo. E veio a pandemia, né? Que foi o fechamento do comércio aqui em março de 2020. E justamente no ano que a gente ia completar 45 anos. E eu gosto muito dessa coisa de fechar ciclo, de datas redondas. Então, eu já comecei esse ano dos 45 com essa proposta de chegar até os 45, acontecesse o que acontecesse, sabe? Assim, se continuasse sendo muito difícil, mas eu queria manter e assim, falei, vou chegar até os 45. Quando chegou a pandemia, a gráfica deu uma ligeira fechada, tinha aquela questão dos motoboys, que eu não podia entregar nas casas, tal. Aí eu escutei o Flávio, meu irmão, que inclusive deu a ideia, ele falou, não, Cláudia, começa a mandar pelo WhatsApp, porque a gente tinha um programa, o InDesign, que você montava o jornal e mandava para a gráfica pela internet, né? Pela internet. Eles recebiam lá o arquivo e imprimia. Era uma coisa assim bem simples. E esse arquivo ele era muito bonito. Ele era o jornal sem o processo da impressão, que o papel pede, né? As fotos pedem um pouco a resolução e tal.
E aí eu falei, bom, vou ter que mandar esse arquivo pelo WhatsApp e e-mails para as pessoas, para os leitores, porque eu tinha assinantes. Aí, só que a gente não tinha assim muitos contatos, que era uma coisa mais de telefone, né? Ligava para renovar a assinatura, aquela coisa. E aí eu sei que o pessoal lá que trabalhava comigo me ajudou, a gente correu, certo? E aí conseguimos, já nesse primeiro mês de abril, março eu ainda consegui fazer a última impressão. Nesse mês de abril eu comecei a mandar pelo WhatsApp e pelos e-mails dos leitores, e avisando que poderia ser uma solução temporária, sabe? Que a gente ainda estava tudo muito sem definição ainda naquele momento, né? Que talvez a gente continuasse com o impresso, mas que por hora a gente faria dessa forma. Eu sei que, mas assim, no meu íntimo eu já sabia que seria muito difícil voltar para o papel. Seria inevitável, né? Também. Principalmente pela questão do custo, que era muito alto mesmo, sabe? E em relação a isso, é claro que foi uma transformação tecnológica que, né, a maior parte dos jornais tiveram que se adaptar. Quais foram, é claro que talvez dê um programa inteiro só para falar sobre isso, mas na sua concepção, na sua opinião, os pontos positivos, se é que a gente pode dizer, e os pontos negativos dessa transformação do impresso para o digital? Tá. Bom, William, só para concluir, quando chegou, eu queria completar os 45 antes de entrar no digital. Sim. Aí, quando novembro eu não consegui, nos primeiros dias de dezembro eu fiz uma edição com quase 50 páginas, fazendo um retrospecto das principais notícias, alguns acontecimentos que a gente teve. E aí eu mandei para esse pessoal dizendo que a partir de janeiro a gente entraria com o jornal online, que seria uma plataforma que a gente poderia, né, colocar ali diversos assuntos e tal. E então foi aí que no dia, mas eu pensei, né, como fazer o pessoal que estava acostumado com o impresso entrar no meu portal de notícias, eu competindo com grandes portais, né, de notícias, ou locais, né, que são nossos colegas e tal. Então aí eu tive a ideia de fazer dessa forma que eu faço até hoje, nesses últimos 4 anos. Depois que eu faço as publicações, geralmente são de 15 a 16 por dia, pelo WhatsApp, que eu tenho cadastrado, tal, pelas listas de transmissão, aí eu mando para os leitores um arquivo único com esses links, né, que é cultura, turismo, as colunas, que depois a gente vai falar, né, que o William também colabora, e geral. Então, com isso, William, eu consegui fazer com que as pessoas se acostumassem, porque eu tento mandar no mesmo horário, né, por volta das 5 da tarde, segunda a sexta. Então, aí essas pessoas entram no portal através dos links, né? Então, bom, isso seria já uma forma positiva de fazer essa comparação, eu acho, né? Porque quando a gente tinha o impresso, e ele era lindo, né? O jornal, assim, o pessoal elogiava muito, era muito aguardado, o papel era tudo assim muito bem elaborado, mas a gente, claro, era uma coisa limitada, né? Você tinha os assinantes e que passavam sim para outras pessoas, né? Deixavam nos seus comércios e tal, mas vamos dizer que seria um grupo um pouco mais restrito. Com o jornal online, a gente consegue alcançar muito mais pessoas, né? Porque são pessoas que entraram, inclusive, que não eram assinantes, pessoas que vão solicitando, você pode mandar para mim. As pessoas compartilham, né? Esse compartilhamento, né? Eu sei que você compartilha aí no seu grupo. Então, assim, o alcance, eu acho que é muito importante. Agora, tem muitos prós. Eu vou falar tudo de uma vez? Se você preferir, pode até tomar uma água para falar. Porque os prós, a gente fica sempre pensando nos prós, né, que nem você disse.
se alcança com isso um número muito maior de pessoas que recebiam o jornal. Esse é um pró. Qual o outro pró que a gente pode falar? Tá bom. Bom, eu acho assim, o jornal, o impresso, eu conseguia colocar ali algumas matérias frias, né, que são matérias que a gente faz com antecedência, e algumas que eu fazia ali em cima da hora, que eu recebia, que eu julgava importantes. Só que acabava ficando muita coisa de fora, naturalmente, às vezes eu tinha que trocar coisas que eu já tinha colocado, né? E com o jornal online, fazendo essas atualizações de segunda a sexta, eu consigo colocar todo tipo de matéria, inclusive matérias frias, mas principalmente assuntos que estão ali, o pessoal está comentando, de interesse, né? Então, assim, a informação atualizada em tempo real, né? Eu acho que ela é muito positiva. É um desgaste, porque você está ali o tempo todo, né? Buscando essa factualidade. Às vezes você acaba de mandar o arquivo e está chegando coisas, o negócio não para, né? E uma transformação, é muito dinâmico, né? E uma transformação que a gente quase não citou muito, mas foi que quando era impresso, o jornal tinha uma edição, né, mensal. Sim. Né? E quando passou a ser online, passou a ser diário. Sim. Né? Isso foi uma transformação, né, fantástica. Você tem um jornal mensal, passa para ser um jornal diário, além, claro, de outras coisas. Esse diário é muito mais forte em termos de comunicação do que um jornal mensal que às vezes perde a factualidade, né? Então, assim, a gente consegue chegar muito mais rápido. Em contrapartida, tem isso que eu te falei, né? A gente tem que estar muito atento, tentar entender ali, porque você está falando para um público que você sabe, entre aspas, quem se trata, mas como existem esses compartilhamentos, você nunca tem certeza. Então, assim, o que eu tento fazer? Eu tento colocar coisas, assuntos, por exemplo, de poços, sempre seguindo aquela linha que a gente tinha, né, de matérias positivas, né, propositivas. Então, assim, tento colocar coisas que eu sei que vão alcançar, mas eu não tenho a preocupação de ser a primeira ali a colocar né, na rede, e também não quero sair dessa linha, William, colocando coisas de polícia, porque assim, a gente vê que esses portais eles têm um alcance muito maior, né, justamente porque as pessoas gostam, né, desse tipo de assunto. Mas eu quero até então, estou nesse propósito de manter essa linha editorial que a gente já tinha no jornal, né? Deixa eu lembrar, tem muitos. Vamos até para o intervalo, eu vou aproveitar. Sim, aí eu vou me lembrar. Você vai se lembrar, tomar uma aguinha, e você também fica aí, né? Toma uma aguinha e tal, e já a gente volta com a Cláudia. E eu queria fazer uma observação também, né? Quem mandou mensagem aqui, eu quero até ler também, porque senão eu vou acabar me esquecendo, foi ela também, que é Poços-Caldense aqui, deixa eu ver aqui, ela mandou a seguinte mensagem: Cláudia querida, amada guerreira, segue brilhante e elegantemente o caminho de seus pais. Sua mãe sempre foi uma incentivadora e grande mecenas, foi a primeira pessoa a estar na fila de lançamento dos meus 2 livros aí em Poços. Cláudia não tem feito diferente, sempre presente em meus eventos, também divulgando minha caminhada vida fora. Detalhe, foi o primeiro abraço no primeiro dia desse ano, uma pessoa que para o carro, desce para nos dar um abraço cheio de energias tão boas e faz o nosso ano inesquecível. Amo essa família. Assinado Nani People. Que graça, né? A Nani é muito querida. Sou muito fã da Nani. Acompanho e a gente, vice-versa, né? Ela também recebe o jornal. E é muito bom poder contar aí com o carinho da Nani, uma pessoa assim tão batalhadora, né? Sim. Que está aí ganhando o mundo, né? Está fazendo aí uma turnê pela Estados Unidos, a primeiro, né? E vai chegar longe, já está longe, né? Um grande abraço para a amiga Nani People. Não sai daí, já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, a gente conversando com a Cláudia Camilo, jornalista. Minha pergunta do bloco anterior que é um pouco extensa, né? Até porque depende de muitas análises, né? Dá um livro, às vezes, essa questão de a gente ficar discutindo a transformação do impresso para o online. Mas aí eu até falei para a Cláudia, tenho certeza que é muito detalhe, então aí você pega a sua colinha aí, vamos destacando aí alguns elementos que fazem essas diferenças, né, positivas e nem tanto na questão da transformação e da passagem do impresso para o online. Fique à vontade. Que bom, William. Isso me ajuda, né? Você sabe, né? Todos nós, não, eu tenho a colinha jornalistas, a gente tem mania, né, de deixar tudo ali escrito, né? A gente cuida muito dessa parte escrita, né? A gente fica meio dependente. Eu imaginei mesmo que a gente fosse abordar isso. E eu acho interessante, assim, há pouco tempo eu fui na PUC, né? E fiz uma palestra, conversei com os alunos lá do jornalismo. E então, assim, é um universo que eles querem entrar, mas pouco conhecem, né? A não ser como leitores, né? Sim. Então, assim, eu acho importante, de repente, pode servir aí para alguém a minha experiência, que é tão pequena ainda, né? São só 4 anos que eu completei agora em janeiro. Mas eu acho que dá para dizer que, além dessa questão, né, de ter mais leitores aí, pelo próprio fato de todo mundo poder compartilhar, assim, tem pesquisas que dizem que grande parte da população, principalmente os mais jovens, se informam pelas redes sociais e tal. Não exatamente pelos portais, mas eu acho que já é um caminho, certo? Uma coisa assim, interessante, a gente, com todo o cuidado que eu tinha na época, e a gente sempre teve, meus pais e tal, passava um erro ou outro, né? Que o jornal ia para a gráfica, quando chegava, você batia o olho, depois de fazer revisão, você batia o olho, puxa vida, não acredito que passou, né? É claro que continua passando, né? A gente não é perfeito, mas você poder corrigir praticamente no mesmo momento que você manda, você viu ou alguém te avisou. Eu tenho um leitor muito atento, que eu sempre agradeço, né? Ele sempre fala, Cláudia, desculpa, mas eu vou te avisar, lá no Notas Rápidas faltou uma letra tal, no título, é o Luciano Mussolini. Luciano Mussolini. E eu falo, nossa, eu te agradeço muito, porque o fato de você poder corrigir, né? Em tempo real, em tempo real, isso é muito bom, né? Uma coisa que no impresso a gente não tinha, né? Imprimiu, já era, Sim, né? A gente, as plataformas também, elas aceitam comentários, né? Então, às vezes a pessoa quer fazer algum comentário. A interatividade é mais fácil, deixa lá, né? Então, assim, também é um ponto positivo. Tá certo que existem, né, outros meios, redes sociais e tal.
Os hipertextos, que são os links que a gente coloca em praticamente todas as matérias, também, William, é um ponto bem legal. Você está lendo uma matéria, de repente você está com um link ali, você quer se aprofundar, né? Aí você clica aí, você já abre, vai abrindo janelas, né, o vai ampliando o conhecimento, né? Muito importante. E no impresso a gente não tinha isso. Inclusive, desde que eu comecei, uma mentalidade que eu tive que mudar para me adaptar é que no impresso a gente não colocava assim o site, o endereço, o telefone, um contato de WhatsApp, né? Não era muito comum. Sim. E agora, se você pegar praticamente todas as matérias, elas têm tudo, né? Se você fala de uma pousada, não é propaganda, eu não estou ganhando, né? Mas assim, por que não colocar e a pessoa clicar e já direcionar para a página? Então, acho que isso aí também é um ganho muito grande, né? O hiperlink, né? O custo, né? Elimina esse custo todo que eu falei para você, né? Que era bem grande, né? De produção, de pagamento de funcionários, esse tipo de coisa. Pessoas que ajudam a entregar e etc e tal. É mais sustentável, né? Porque gasta menos árvores, né? Isso, né? Então, assim, não tem essa questão de papel, etc e tal. E a questão dos textos e fotos, por exemplo, que é uma coisa bem específica, mas é legal também dizer que você, de repente, coloca uns textos curtos, mas você pode colocar textos mais longos, que no impresso você não tinha, né, essa possibilidade. Você tinha que pensar muito porque o espaço ali era reduzido. E outra coisa também, isso mais técnico, as fotos, eu sempre fui muito exigente, né, com a qualidade das fotos, porque a gente recebia realmente fotos dos fotógrafos, principalmente para o social, né, era uma coisa muito esperada, tal. Então tinha que ter resolução de 300 dpi, sabe? E eu não aceitava qualquer coisa, era assim, um drama, né? E hoje, qualquer foto que você me manda pelo WhatsApp e tal, é lógico, a gente sempre procura dar uma caprichada, mas não tem essa necessidade de ser fotos profissionais, nem fotos extremamente bem produzidas, não, né? Então, assim, todas essas vantagens aí são importantes. Agora, você já vai para desvantagens? Para desvantagem. Vamos ver se é menor ou maior número do que as vantagens. Não tem, não. Deixa eu ver aqui. Bom, o trabalho, esse trabalho exaustivo, né, para acompanhar esse ritmo alucinante de matérias, isso é bem ruim, né? Assim, ao mesmo tempo que você está contribuindo para que as pessoas recebam esse conteúdo atualizado, o volume, pelo menos que eu recebo, né? Porque as agências de notícias, pequenas, grandes, principalmente em São Paulo, elas já têm ali os seus clientes e elas vendem, né? Sei lá, fazem lá seus negócios e tem que comprovar, né? Tem que comprovar e colocar a ali veiculação, né? Então, assim, mandam todo tipo de informação. Gera o que a gente chama de mídia espontânea, né? Às vezes, né? Que geralmente tem um custo, sempre, né? Mídia espontânea. Com isso, assim, o volume é absurdo, né? Eu não vou dizer nem concorrência, mas assim, você ter que também disputar espaço com os outros portais, locais ou não, que também estão ali publicando na hora que eles recebem, é difícil, né? Se bem que, assim, eu falo até mostro algumas vezes em alguma rede social tal, que eu recebo, as fontes que eu tenho são, principalmente na parte de saúde e de turismo, elas são tão atualizadas que muitas vezes, William, eu consegui colocar, às vezes até antes de um grande veículo, sabe? Às vezes eu vejo assim, lá no Instagram, né, por exemplo, acompanho lá portais e tal, Terra, tal,
quando vê, eu olho lá uma matéria, eu olho o horário, eu falo, gente, eu publiquei antes, né? Então, assim, isso é muito legal. Bom, a questão de monetização, ele é um grande problema. Assim, é lógico, várias pessoas, quando eu comecei, me falaram, Cláudia, cobra pelo envio das matérias, mas eu acho que não é o caminho, nunca foi, e assim, não seria, porque as pessoas, acredito eu, né, a grande maioria, acha que não tem que pagar pelas notícias, né? É lógico, recebem aí todo tipo, tem acesso muito facilitado, mas assim, eu digo a questão da monetização principalmente por conta das publicidades. Então a gente compete principalmente com o Instagram, né? O Instagram, as pessoas, os pequenos comerciantes, né? Que tinha lojas ali anunciando com a gente, eles colocam ali, né? Patrocinam posts no Instagram, Facebook, e já se sentem satisfeitos com aquilo, né? Então, para que anunciar ali no portal? Mas, felizmente, eu consegui trazer alguns do impresso e aí, eventualmente, entra algum outro anunciante. Mas, assim, a questão financeira, então, ganha-se muito pouco, trabalha-se muito, mas eu acho que, no final das contas, pesando os prós e os contras, né, eu acho que vale muito a pena, né? Eu me encontrei nisso, eu acho que é muito, muito gostoso. Quando você fala de monetização, que é exatamente assim, ter um portal como o Brand News tem, e é muito difícil, você falou da mesma questão da produção, e é claro que a gente percebe hoje em dia, na comunicação de uma maneira geral, como você mesmo disse aí, que os empresários acreditam que estando aí no Instagram, colocando um site, está ótimo, já não precisa fazer mais propaganda nenhuma em nenhum lugar, não é só, né? Sim. Elas têm essa concepção hoje de que não é necessário você ir para uma televisão, às vezes ir para um rádio, já que você tem um site e tal. E isso acaba interferindo realmente em quem está na área do jornalismo, na área da publicidade. Tanto é assim que eu acho que hoje uma das alternativas que um portal tem, às vezes eu sei que não é muito o teu perfil de trabalho, é você fazer uma mistura entre notícia e publicidade, não é? Você criar uma forma de, ao mesmo tempo que você está falando de uma notícia, você vender dentro dela, que é uma das formas de se veicular uma informação e ao mesmo tempo receber por ela, né? Eles chamam de publi editorial, né? São as reportagens comerciais, todo mundo tem isso. Já coloquei, não vou dizer que não, mas assim, muito poucas. Entendi. Muito poucas, assim, geralmente também não corro atrás, já me solicitaram, mas eu vou te dizer também que o valor é tão irrisório que não compensa, né? Também, né? E assim, não digo que não compensa, né? Qualquer coisa que entrar tá bom, mas assim, continua sendo uma questão a ser resolvida. Você disse, eu marquei aqui, né? E até a gente vai para mais um intervalo, vou fazer uma pergunta para a Cláudia relacionada com o que você disse aqui, que você gosta muito de trabalhar com datas cheias, né? Agora o jornal vai para 50 anos, nos 45 você tomou uma decisão, e agora eu quero saber quais são as decisões para os 50 anos do Brand News em 6 de novembro de 2025. Né? Já você vai ficar sabendo comigo dessa informação, né, do que a Cláudia pretende fazer aí com esse jornal tão importante para o município de Poços, que ao longo do tempo fez uma coisa que foi na contramão daquilo que a gente chama de jornalismo hoje em dia, que é trabalhar com boas notícias, né? Dizem que o jornal só vende quando tem notícia ruim, mal ou bem, mas isso realmente existe, né? Quando se tem aí notícias ligadas, nada contra, mas mais a área policial, mais essa área toda, vende-se muito mais jornal ou qualquer outra coisa do que quando você tem notícias boas para cima e tal. Mas enfim, vamos ficar sabendo dessa resposta após o intervalo de hoje, no Hora da Verdade. Estou com você.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade. Essa camisa, claro que você já sabe, é da onde? Lá, né, da Rua Rio de Janeiro, 70A, da Luiz Jordan, onde você encontra a moda masculina de qualidade, multimarcas, tudo que acontece de bom, né, naquilo que realmente vem para ficar, você encontra na Luiz Jordan, ali na Rua Prefeito Chagas, 70A. Você tem um atendimento maravilhoso lá e você vai conhecer, se é que não conhece, tudo o que está acontecendo no momento atual. A gente está mostrando algumas cenas aí da loja, mas certamente toda vez que você for lá, você vai encontrar novidades na área de sapatos, camisas, né, blazers, enfim. Dá uma passada por lá e confere tudo isso que eu estou lhe dizendo. Aqui com a gente também, falando em loja, dá um banho de loja aí na sua casa, na sua residência, no seu prédio, né, através da Marmoraria do Contorno, que tem essas pedras artesanais de excelente qualidade e, além de tudo, também você conta lá com a consultoria, a amizade do Tiãozinho, nosso amigo, nosso parceiro. Eu sempre falo aqui, é verdade, passa por lá que você vai conferir 3 minutos de papo com o Tiãozinho, você já se torna amigo para o resto da vida. Então vale a pena, passa por lá na Marmoraria do Contorno, está aí o endereço, Avenida Vereador de Mundo Cardilo, 2615, 3713-1565, ou então também na Grande Poços, o Tiãozinho está por lá também, ok? Aqui está com a gente a Cláudia Camilo, do Jornal Brand News, pergunta minha do bloco anterior, em relação a, ela disse aqui, né, você tem gravado aí, está gravado, entendeu? Ela falou, olha, eu gosto de datas cheias, toda vez que chega uma data cheia eu faço umas mudanças e tal. Vai completar aí, o Jornal Brand News completará 50 anos em 6 de novembro de 2025. Quais são os planos para esse ano aí, para essa data cheia aí? Bom, William, em primeiro lugar, eu aceito sugestões. Estou aceitando sugestões. Sim. Mas eu já tenho pensado nisso há algum tempo. Eu realmente quero aproveitar essa data para virar a chave novamente, né, como se diz aí, encerrar esse ciclo, porque assim, tudo que eu estou fazendo é o que eu acredito, que está dando certo, tá? Mas eu vejo que eu tenho que investir mais no social. Tá? Isso é um ponto que eu sempre falo, comento com meu pai, comento com as pessoas, que a gente consegue acompanhar as visualizações do leitor, né, o que interessa, tal. E na sexta-feira, seguindo aí a linha da minha mãe, a gente trabalhava juntas, eu sempre ajudei minha mãe na parte social, né, na coluna em foco. Aliás, se me permite, eu falo sempre que o jornalista tem que economizar em adjetivos, mas às vezes você tem que gastar adjetivos. Né? E a gente tem aqui a Cláudia, que representa toda a família Camilo, né? E uma das coisas que traduzia a Ludinha Camilo e que traduz um pouco a Cláudia, primeiro que essa descrição, né, essa discrição, elas são pessoas muito discretas, o que é difícil de encontrar.
elas reúnem, tanto a Cláudia como a Lourdinha, sempre reuniram aí esse jeito nobre de ser simples, né? Então, assim, isso sempre caracterizou a Lourdinha, que é uma pessoa que faz uma falta muito grande para a área social da cidade, e eu acho muito interessante, talvez, a Cláudia resgatar um pouco esse lado social que a Lourdinha fazia com muita qualidade, né? E com um jeito picante, às vezes, que ela tinha de escrever, né? Obrigada, William. É exatamente isso que você falou, né? A minha mãe marcou história, ela fez história. Assim, não tem um dia que eu não saia, que eu encontre qualquer pessoa que me conheça ou não, que saiba da minha mãe e fala, né, do quanto ela foi inovadora, porque a minha mãe, ela tinha uma característica, além de ser muito inteligente, ela criava colunas, né? Então, muitas vezes ela chegava lá no jornal, eu vou fazer tal coluna. Eu falava, nossa, mãe, para quê? Né? Já tá bom, né? Eu sempre ali no meio do caminho. E assim, ela era uma fonte inesgotável de ideias. E a parte social, ela fez muito sucesso, né? Porque não tinha realmente, né? Uhum. Ela começou com uma coluninha, ela virou uma página, 2 páginas, um caderno de 8 páginas, standard, né? Era com fotos e só saía ali quem era muito bacana e aquelas notinhas bem legais e tal. E aí, quando eu me vi, né, sem minha mãe, fazendo isso que eu estou fazendo, assim, muito rapidamente eu falei, gente, eu não vou deixar acabar isso, né? Porque é um legado, né? Sim, que eu recebi, aprendi muito com ela. E aí eu falei, não, eu vou continuar fazendo, claro, né, uma vez por semana, está de bom tamanho, na sexta-feira eu coloco, e realmente é uma coisa que o pessoal gosta muito, né? E assim, quando eu comecei a fazer essa parte, né, que tem muito da minha mãe ali, eu escrevi, né, que não é uma cópia, não é um plágio, não tem a pretensão de ser a minha mãe, de ocupar o lugar dela. Eu só tenho a intenção de continuar o que ela fazia, sim, que eu fazia junto e gostava, né? Então, assim, eu estou procurando, estou aprendendo, né? Porque é bem diferente o social na plataforma, mas, assim, tento seguir, tento não... Você vai ter ali aquela coluna pimenta? Então, essa coluna... Tem que apimentar a conversa. Não, essa coluna, assim, eu acho que foi uma marca registrada da minha mãe. É difícil fazer, né? Não, até não é difícil, porque muitas vezes, William, eu tive que colocar minha mãozinha ali para frear minha mãe, porque ela era apimentada. Porque a pimenta era muito malagueta, né? Era malagueta. Então, muitas vezes eu dei uma amenizada, o pessoal sabe e tal, né? Uhum. Mas era a coluna mais aguardada do jornal. O pessoal chegava, abria no social e na pimenta, principalmente os homens, né? E o seu pai, o Daí, ele tem feito, claro, um grande cronista, né? Uhum. E o professor Astúdios? Não, pegando no pé. Pegando no pé, né? Teve acho que o professor, mas teve pegando no pé. Sim, também era, digamos que a pimenta fosse a mais procurada, o pegando no pé seria a segunda. O Odair parou de pegar no pé dos outros? Parou de pegar no pé. Às vezes ele quer pegar no Facebook, eu falo não, porque é terra de ninguém aí, né? É verdade. Mas essa pimenta, ela realmente marcou história e já conversei com algumas pessoas, assim, fazendo só um parênteses, que eu vou voltar ali no social, mas eu estou preparando a ideia de fazer um livro para os 50 anos do jornal só com as pimentas da minha mãe. Eu acho que vai ser muito bacana, com certeza, é muito legal. Então, porque aquilo que eu falei, né? A tua mãe é uma pessoa extremamente discreta, ao mesmo tempo muito crítica, comportamental, né? E ela falava assim de uma maneira muito diferenciada sobre alguns probleminhas, entre aspas, de comportamento das pessoas. Porque ela circulava nesse meio, né? A gente circulava nesse meio e você via muita coisa. Ela chegava no dia seguinte, ela já lá estava ali colocando, né? Muito legal. Então, assim, o social, não sei ainda como eu faria, mas eu queria investir um pouco mais no social, sabe? Assim, nessa nova fase, talvez fazer 2 vezes por semana.
E algumas mudanças virão. algumas mudanças assim nesse sentido, né? Uma das coisas que caracteriza o teu jornal, não que porque eu fico extremamente honrado de participar, mas eu quero citar os colunistas, Isso. porque verdadeiramente eles fazem uma diferença muito grande, Muito, né? Porque muito. em Poços eu falo, o jornal opinativo ficou longe um pouco, não tem mais quase ninguém escrevendo, né, outras coisas nos jornais impressos, e o Brand News também tem essa parte de ter colunistas ali de várias áreas, né? Sim. E eu leio quase todos eles, assim, principalmente aqueles que os assuntos são mais pertinentes, aquilo que eu gosto, mas, enfim, é uma contribuição muito legal. Então isso é uma coisa que a gente trouxe do impresso, né? Então as pessoas já tinham ali pessoas que escreviam, algumas pararam, a gente às vezes faz algumas trocas e tem bastante solicitações, né? O pessoal quer escrever. Sim. E o bacana é que assim, eu deixo muito à vontade. Né? No impresso tinha ali, né? Você tem que escrever ali para sair naquele mês. Né? Mas a gente agora, basicamente são as mesmas editorias, mas a gente tem de tudo ali um pouco, né, William? Inclusive o William. Eu tenho uma coluna com lá. Seu contexto maravilhoso. Obrigado. Né? Mas tem pessoas, por exemplo, hoje, desde por exemplo, do impresso, o Rodrigo Lee, Carol Afonso. Carol Afonso aqui. Inclusive a Carol, William, já vou te dar de primeira mão, ela está preparando aí um workshop sobre inteligência artificial, né? Então, muito competente a nossa amiga Carol, aqui, do 360 aqui na TV Poços. Isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre especificamente isso. Hoje eu vi, por exemplo, eu li a coluna do Gabriel, né? Bertozzi, opinião, né? A opinião dele sobre essa possível privatização da Termas Antônio Carlos. Foi um texto muito importante, muito legal. É uma discussão que tem que ser exatamente ampliada. A gente tem que abraçar a Termas, né? Como o próprio Gabriel fala, porque é um momento da gente definir o que é, qual que é a política pública, se é que é isso, relacionada a Termas. Eu acho um artigo que vale a pena você que está nos assistindo aí, acessar lá o Brand News, procurar lá o artigo do Gabriel, né? Então, eu coloquei nessa seção de colunas, né, colunistas, que tem essa parte de opinião. Na verdade, eu vi esse texto do Gabriel no Facebook, né, ele colocou lá no Galera de Poços, e eu achei muito pertinente, achei que o Gabriel... Escreve muito bem o Gabriel, muito né? Bem, né? Muito bem. E ele mostrou uma visão ali que... várias facetas, né, dessa possível concessão aí, que a gente, não que você seja terminantemente contra nesse exato momento, mas eu acho que precisa ser mais discutido, e foi o que ele colocou, né? Eles fizeram essa audiência pública numa data, num dia, sexta-feira, 6 horas da tarde, que é mais propício para um happy hour, né? Então, assim, eu mesma não pude ir. Então, mas eu acho que tem sim que se discutir, o Gabriel tem toda a razão. E antes de eu vir para cá, o William, ele mandou uma mensagem dizendo que ele já solicitou uma reunião lá com a prefeitura, com a administração, para poder conversar. Porque um importante local como esse, Termas Antônio Carlos, que tem tudo a ver com a história de Poços de Caldas, é claro que eu não sou contra tudo aquilo que vamos privatizar tudo ou vamos deixar tudo na mão do poder público. Mas existem elementos e existem patrimônios que têm que continuar pertencendo à comunidade, como a Termas Antônio Carlos. Essa é a minha opinião, acho que é a opinião do Gabriel e muita gente. Porque é o seguinte, quando você privatiza e não está errado, né, a pessoa que pega a concessão, ela quer fazer daquilo um outro momento e é claro que ela entrou na concessão para ganhar dinheiro. Sim. E muitas vezes esse ganhar dinheiro afasta muitas pessoas do local público, né? Então pode haver isso. Moradores, né, que podem utilizar. Eu sei que a Termas, mas a Termas não é muito utilizada pela população. Está lá para a disposição da população, até porque o preço não é tão convidativo também. Mas se você continuar com ela pública, pelo menos pode-se inserir algumas coisas ali, nessa questão pública, que possa ser mais acessível para a população, para não ficar uma coisa muito... Hoje o termo está muito colocado, que é o gourmet, né? Fica um lugar muito gourmet. Né? Elitizado, né? Então, eu acho que a Termas é um patrimônio municipal. Eu acho que a privatização, né, em alguns casos, como foi aqui do turismo, eu sempre fui favorável. Achei que a cidade teve um ganho assim, significativo, né, com a Citur,
com esses pontos todos renovados aí. Tá certo que se você pegar aí nas redes sociais, tem sim gente reclamando de custo para subir trilha, né, custo do teleférico e tal, mas assim, se você colocar tudo num pacote aí, você vê que a cidade evoluiu muito. Mas nesse caso das termas, eu acho que tem sim que ter mais adesão, né, das pessoas. E o Gabriel, pelo que eu entendi, ele está criando aí um grupo para poder, né, discutir ampliar isso, né? Ampliar as discussões, pelo menos, né, Cláudia? E a gente tem que participar, né? Ô, Cláudia, a gente tá eu queria fazer uma pergunta de jornalista para jornalista. Meu tempo. Parece Marília Gabriela, né? Cara a cara. Cara a cara, de jornalista para jornalista. Qual que é a sua opinião em relação, porque se discute muito hoje o fim do jornalismo, qual que é a sua opinião como jornalista, como crítica? Porque a gente fica analisando para onde vai o jornalismo e como está o jornalismo na atualidade. Qual que é a sua opinião em relação a esse papel do jornalismo, se a gente está cumprindo bem de maneira geral? Qual que é a sua análise? Olha, William, eu acho que é fundamental, né? Eu não diria outra coisa. Estou falando de veículos sérios, né, que têm essa preocupação ética. Eu acho que sim, é importante, principalmente agora, né, com tantas notícias falsas, fake news, deepfakes, né, tudo que tem a ver com essa de você mudar a realidade aí do que está acontecendo. Então, assim, acho que a gente construir, né, um pensamento crítico, você ajudar a pessoa a formatar ali uma ideia, ou pelo menos, por pior que seja, se informar, né, porque eu acho que hoje não só as fake news são os vilões da história, na minha opinião. Eu acho que as pessoas, principalmente os jovens, não leem mais notícias assim como deveriam. Então, eu sei que, conversando com pessoas, muitas vezes as pessoas elas se contentam em ler os títulos das matérias, né? Eu não vou dizer que eu também não faço isso. Muitas vezes eu estou ali, né, rolando ali no Instagram, que tem bastante notícia também. Você olha ali um título, parece que você já está sabendo daquilo, né? Mas o sabendo daquilo que eu acho que é o ponto, sabendo por onde, né? Por um veículo que você sabe que é parcial. E a gente tem hoje muitos, né? É a questão econômica, de todo tipo de interesse. Então, assim, eu acho que o jornalismo aí vai sobreviver, sim, embora nem todo mundo acredite, mas eu acho que se a gente conseguir fazer a nossa parte, né, já está de bom tamanho. E o que você faz no Brand News é exatamente esse jornalismo que você não só fala sobre ele, mas você pratica isso no próprio Brand News, né? Você segue essa linha que a gente sabe de ética, de não publicar notícias que sejam assim, do ponto de vista da audiência, alcance muita audiência, mas ao mesmo tempo não é o caminho e a linha do Brand News, né? Sim. Manter uma linha que foi criada lá pelo seu pai, pela sua mãe, e também você seguiu essa linha. O que não é fácil você preservar, né? Não, eu acho que é bem difícil falar a verdade, sabe? Porque as notícias ruins, elas chegam a todo momento, né? Mesmo Poços, né? Uma cidade, ela é pequena, de porte pequeno, médio, mas a gente tem hoje em dia, você vê, você também recebe, né, coisas que acontecem aí nos bairros e tal, no centro, às vezes alguma coisa que você fala, nossa, aqui em Poços, e aí acontece ali, você já está recebendo de todo mundo, né, essa informação. E eu nem leio, eu nem leio, mas eu falo, bom, eu não vou passar isso para frente, né? Eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Uma das coisas que eu sempre falo que acontece muito no jornalismo atual, que eu acho muito perverso, ao mesmo tempo não cumpre o seu papel, é que a maior parte dos jornalistas, ou principalmente da grande mídia, e até, né, local às vezes, ficam discutindo políticos
quando verdadeiramente a gente precisava discutir políticas, né? Qual é a política e não os políticos. Se a gente fica nessa vala comum de discutir pessoas, né, Cláudia? A gente acaba desvirtuando a função da política e também prejudicando a comunidade, porque você fica julgando se a pessoa é isso, aquilo. Não é o caso, é ver qual que é a política pública para determinado tipo de setor. Sim. A gente pode estar contribuindo E aumentando mais, essa polarização, né? Essa briga que existe, né? Criando mitos, né? Mitos. Derrubando mitos. Ô, Cláudia, eu vou te presentear, aliás, pela sua presença aqui, com uma caneca nossa aqui para você levar para sua residência. Ah, que bacana. Eu sempre acompanho suas matérias. Beber uma água com o nosso amigo Reinaldo, que está aqui. Esse grande artista plástico lá. em Poços de Caldas. Ai, que bonito, o Reinaldo William. está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Eu participei, eu participei. Li a frase que está no final, é meio brand news. É meio brand news, entre aspas, né? Que é meio inglês misturado, aí, né? Inglês aí, né? Tudo good, graças a God, né? Sempre com bom humor, né, graças William? A Deus, inclusive, assim, eu admiro você, sempre falo isso. Você consegue sempre abordar assuntos muito complicados, né? De uma maneira muito leve. Né, fazendo as suas brincadeiras. É uma maneira de descarregar um pouco o peso, né? Eu sempre falo que assim, o mundo já está tão pesado, né? As caçambas já estão tão cheias, que se a gente puder, sem perder a consciência, sem perder o raciocínio, a crítica, mas a gente dar uma quebrada, é sempre bom, porque pesar menos, mas assim mesmo criticar e verificar o que tem ali de essência, talvez. Né? Eu espero continuar fazendo isso e mantendo bom humor, que é o que preserva a gente, né? Preserva a nossa saúde, o que a sua mãe também fazia com muita graça, né? Que também ela de um bom humor maravilhoso e faz muita falta. Muita. Suas considerações aqui no Hora, muito obrigado pela presença, viu? William, só agradecer, né? E, assim, eu sou muito realizada no que eu faço com muito amor. Agradecer meu pai, que está me acompanhando aí, colaborando com as crônicas. Agradecer minha mãe, né? Todos os dias. Uma coisa assim que é muito minha, todos os dias, a hora que eu mando os links, o arquivo com os links das matérias, eu falo, obrigada, mãe, eu sei que a senhora está me acompanhando aí, né? E mandando essa energia positiva. Agradecer, né, os muitos colaboradores que a gente tem, os colunistas todos, os parceiros, a Bruna que me ajuda, os patrocinadores, né, e dizer que o jornal está aí, né, ele é um jornal online e a gente está aprendendo a cada dia aprendendo, mas vamos chegar lá nos 50. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado então a Cláudia Camilo que esteve aqui com a gente e principalmente nossos agradecimentos a você, companheiro aí de tantos anos também, desse Hora da Verdade, que a gente faz também com muito amor. Até a próxima segunda-feira, uma ótima semana para você.